Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós concluímos mais um pequeno conjunto de parágrafos em que o nosso catecismo trata da unidade do ser humano como uma unidade de alma e de corpo. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Isso já está claro desde o momento da criação, em que, lá no capítulo 2 de Gênesis, que o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo e soprou-lhe nas narinas o sopro de vida, e ele se tornou um ser humano. Portanto, o ser humano, na sua totalidade, é querido por Deus. Vimos também os vários significados que a palavra alma adquire na Sagrada Escritura. Pode significar a vida humana, perder a alma significa perder a vida, pode significar a pessoa humana inteira, mas pode significar também aquilo que é de mais íntimo no ser humano, aquilo que nele tem mais valor. Então significaria o princípio espiritual do ser humano. Vimos também que a pessoa humana está destinada a ser templo do Espírito Santo também no corpo. Então não é certo desprezar o corpo. O Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral chamada Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, fala muito bem sobre isso. O ser humano como unidade de corpo e de alma, pela sua própria condição corporal, é uma síntese de todo o universo criado, que nele atinge então a sua plenitude, porque no ser humano a matéria, animada por uma alma espiritual, é capaz de livremente acolher o projeto de Deus. Vimos como espírito e matéria no ser humano não são duas naturezas que depois foram justapostas, mas a sua união forma uma única natureza. Vimos também que a alma espiritual é criada diretamente por Deus, de modo que ela não é produzida pelos pais. O nosso corpo, sim, é fruto da união dos dois gametas, masculino e feminino, no momento de um ato sexual, no momento da fecundação, mais propriamente dita, mas a alma ela é infundida diretamente por Deus. Nós participamos naquele momento do ato maior criador de Deus, que é a criação da própria vida. E vimos ainda que, embora São Paulo, às vezes, aliás, são textos isolados, particularmente a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele fala que todo o nosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor. Muita gente chegou a interpretar isso aqui na luz ou na linha de algumas filosofias que provocavam uma espécie de dualidade na própria alma, como se houvesse no ser humano duas almas, uma inferior que era responsável pelos apetites, pelas paixões, e a outra superior fosse responsável pela inteligência, pelo pensamento. Não, a Igreja não aceita essa dualidade, lembrando que espírito significa que o ser humano está ordenado desde a sua criação para um fim sobrenatural e que a alma humana é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão por Deus. Vimos também que, além de alma, a própria tradição espiritual da Igreja e a própria Sagrada Escritura falam de usam outras expressões para refletir a profundidade do ser humano. Por exemplo, coração. O coração da pessoa, na Bíblia, não é simplesmente esse órgão, essa bomba que nós temos, que fica bombeando sangue para todo o nosso organismo, mas é o íntimo do ser humano, aonde está a sua capacidade de amor, de decisão. E, naturalmente, isso não está necessariamente naquele órgão que nós chamamos de coração. A Bíblia fala também de entranhas, As minhas entranhas se comovem, para falar, então, aquilo, a profundidade do ser, onde a pessoa se decide ou não por Deus. Então, agora, nós vamos começar um novo conjunto de parágrafos. Homem e mulher os criou. E nós estamos, então, no parágrafo 369. Igualdade e diferença queridas por Deus. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus, por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro lado, no seu respectivo ser de homem
e de mulher. Deus criou-os, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus o criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, nesse sentido, o homem e a mulher são queridos por Deus. E são criados em perfeita igualdade enquanto pessoas humanas. Mas, ao mesmo tempo, não há dúvida que existe uma complementariedade, existe um ser distinto do homem e da mulher. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade insuperável que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. Isso está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, versículo 22, fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, nesse sentido, é preciso sempre repetir, meus queridos, porque ao longo da história, o risco da distinção indevida é grande e continua existindo nos nossos tempos. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus. Bom, se o homem é a imagem de Deus, se a mulher é a imagem de Deus, então em Deus existe um princípio masculino e um princípio feminino. Não é bem essa a ideia. Santo Agostinho não aceitava, por exemplo, a imagem da família como imagem da Trindade, embora ela possa nos ajudar a perceber que em Deus existe uma comunidade, uma comunhão. Em Deus não existe aquele eterno isolamento, né, que para a fé cristã não seria digna de Deus. Deus é comunhão, mas não no sentido de que o Pai seria o elemento masculino, o Espírito Santo seria o elemento feminino e o Filho seria o Filho. Na realidade, não é o Filho que procede do Pai e do Espírito Santo, é o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Essa diferença acho que já é importante, inclusive, porque mesmo na linguagem temos essa diferença. Seja como for, o corpo humano, na sua diversidade, como de resto, todas as criaturas na sua diversidade, refletem um pouco da bondade e da sabedoria do Criador. O homem e a mulher, portanto, são criados em idêntica dignidade à imagem de Deus. Em seu ser homem e em seu ser mulher, eles refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Isso significa, sim, que tanto o homem quanto a mulher refletem algo da bondade, da sabedoria de Deus, que o outro talvez possua apenas em grau menor. Estamos acostumados a falar da mulher mais como ternura e do homem mais como trabalhador, às vezes até a mulher com captação de detalhes, o homem com mais visão de conjunto. Na verdade, isso são estereótipos, digamos assim, que nem sempre se aplicam, né? De tal maneira que se Deus é Deus de ternura, nós homens também somos chamados a sermos pessoas marcadas pela ternura. Seja como for, o que é de específico do homem reflete a bondade de Deus. O que é de específico na mulher também reflete a bondade de Deus. O importante é que a dignidade dos dois é a mesma. Então, não é Deus que é a imagem do homem e da mulher. É o homem e a mulher que são a imagem de Deus. Eu me lembro que alguém disse, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem pagou na mesma moeda. Criou um Deus à sua própria imagem e semelhança. Nós precisamos tomar cuidado com esse risco. Afinal de contas, é dele que nós temos a fonte de toda a paternidade e de toda a maternidade no céu e na terra. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.